Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets e hoje vamos dar aqui continuidade ao nosso trabalho. Eu espero que estejam a gostar. Coloquem like, subscrevam, enviem para os vossos contactos, mas sem mais demoras, vamos passar àquilo que interessa. Bem, estamos a finalizar o exemplo relacionado com aqueles indicadores que são ou complementares ou substitutos e hoje vamos dar especial foco aos substitutos. Porquê? Os substitutos são aqueles que se podem substituir por outros, ou seja, são aqueles que sobram, vamos dizer. Há alguns, eu também vou dar uma pincelada que não trouxe no webinário anterior, no live anterior, vamos dizer assim, no vídeo anterior, que era os complementares, ou seja, ainda há mais alguns complementares que se podem incluir. Eu falei naqueles que faziam mais sentido, mas também devemos falar nos que não fazem sentido. Então eu vou começar com uma introdução daqueles que não fazem sentido. E porquê que não fazem sentido? Apesar de serem complementares, não quer dizer que neste exemplo em concreto, por não fazerem sentido, que não venham a fazer sentido em outros exemplos, mas isto tem tudo a ver. Eu vou fazer aqui uma analogia. Imaginemos que estamos numa fábrica, duas pessoas a trabalhar e duas máquinas, uma para cada pessoa, ok? Bem, mas imaginemos que as duas máquinas são diferentes e que eu e a outra pessoa sabemos os dois trabalhar com uma das máquinas, mas nenhum dos dois sabe trabalhar com a outra máquina. Bem, basicamente há um de nós que sobra. Há um de nós que sobra porque se a máquina precisa de apenas um trabalhador, vamos dizer que há um trabalhador por máquina para que a máquina trabalhe a 100%, se temos duas máquinas, temos dois trabalhadores, mas um trabalhador faz o mesmo que o outro só na mesma máquina e na outra máquina nenhum outro trabalhador sabe trabalhar, então há um de nós que sobra. Somos substituíveis, isso é aquilo que se pode dizer. Então os bens, quando desempenham a mesma utilidade, são de alguma forma, pode-se dizer que substituíveis. Então é desse exemplo que eu quero falar hoje, ainda que eu vou primeiro começar por aqueles que são semi-complementares. E olha, eu vou começar pelo seguinte, vamos analisar onde é que foi o nosso ponto de entrada, ou seja, no exemplo que nós demos da gestão, que é aí que eu me quero focar, nós começámos aqui por falar desta descida e foi depois daqui que nós mencionámos e verificámos interesse, aquele que teria sido o melhor posicionamento no passado, não é? Não é demais dizer que isto não constitui qualquer tipo de recomendação e também é verdade que nós estamos em outubro de 2022, não é? Mas vamos lá, então eu vou-me focar aqui nesta descida, eu vou marcar aqui esta descida, ok? Vou marcar esta descida e vou marcar aqui umas subidas também interessantes. Vou marcar, por exemplo, esta subida aqui. Vamos marcar aqui esta e também vou marcar aqui esta subida, ok? Está aqui a verde. E depois temos aqui uma outra. O preço está mais atualizado, já sabem, já vamos falar sobre isso. O preço já corre mais para outros níveis, já não estamos em 2024 conforme marca aqui no canto inferior direito, mas aquilo que eu quero mostrar é que, por exemplo, há um bem complementar que eu também já falei no meu canal, vocês deixem aqui ao meu canal, sabem qual é, estão nele, Step by Step Markets, e há um bem complementar que eu falei uma vez que é o SRSI. Eu não lhe dei muita importância, é um género de um estocástico RSI, não é? E eu não lhe dei muita importância porque é mais para o curto prazo. Ora, se nós estamos num gráfico, se vocês olharem aqui para cima da minha imagem e verem W1, isto quer dizer weekly, em inglês semanal, portanto uma semana, cada uma destas figuras tem a periodicidade ou de uma semana, não é? Pronto, então para gráfico semanal, nós vamos pôr aqui SRSI, vamos aqui à função, ok? E vemos aqui, por norma, 14 períodos, ok. Bem, o que eu quero aqui mostrar-vos é que reparem, é que eu vou ter que fazer um desenho, reparem, o RSI teve praticamente a mostrar sobrevenda, vamos nos recordar, eu vou aqui fazer mais uma vez, que o RSI, eu marco aqui no nível 0.2, o nível de sobrevenda. Peço desculpa, estava aqui umas teclas. 0.2 o nível de sobrevenda, não é? E vamos marcar aqui o nível de 0.8, que é o nível de sobrecompra, ok?
Pronto, por isso ponha vermelho, porque o preço poderia estar esgotado, foi disso que nós falámos, vejam no meu vídeo, ok? Bem, se ele mostrou aqui que estava em sobrevenda, deu desde o início sinal de que ele poderia recuperar, e a verdade é que é um sinal que nada tem a ver com o preço, mas a verdade é que o preço continuou descendente. Bem, não é certo dizer que nada tem a ver com o preço, este sinal deriva de fórmulas, deriva do movimento do preço. Eu explico isso e deixam ao meu vídeos lá mais em baixo que vão encontrar explicações com mais detalhe. Mas para que se perceba que ele andou em níveis inferiores de forma constante, mas o preço continuou, reparem, vamos ver, enquanto ele andou a dar essas informações, veja-se aqui à direita que o preço desceu 68%. Quem entrasse aqui por cima ainda esteve afeto a uma descida de 57%. E quem entrasse aqui ainda estava aqui 46%. Não é brincadeira. Portanto, é importante perceber que há certos indicadores que, ainda que sejam complementares, não são atrativos. Mas reparem, temos aqui mais. Então, aqui não andou sempre a dizer que estava em sobrevenda e que poderia descer. No entanto, quem fez caso disto, por ser o indicador mais indicado para o curto prazo, perdeu uma valorização de 265%. E o mesmo que nós verificamos aqui, repare-se, não é? Então, ele marca sobrevenda, mas desde que marcou a sobrevenda a primeira vez, a verdade é que marcou aqui a primeira vez, no entanto o preço depois disso subiu 94%, duplicou quase. É impressionante, não é? Então nós temos que fazer estes testes, na análise técnica nós temos que fazer estes testes. Luís, mas afinal o SRI não serve para nada. Não, tem utilidade noutros ativos, tem que estar, neste mostrou que em gráfico semanal não tem qualquer utilidade, ok? Gera desinformação, gera inércia, e é melhor gerar inércia que gerar más decisões, como é óbvio, mas a grande verdade é que nos enganaria. Bem, onde é que ele funcionaria? Talvez no de 5 minutos, veja-se no de 5 minutos aqui marcou um mínimo como aqui marcou um máximo como aqui, depois desceu, aqui novamente marcou um máximo, voltou a descer e este mínimo já corresponde com este mínimo, este máximo já está muito perto deste máximo, este máximo muito perto deste máximo, faço-me entender, portanto eu não quero aqui gerar qualquer tipo de confusão, mas repare-se que as coisas têm todas elas a sua utilidade e recomenda-se formação, recomenda-se ler, recomenda-se aprender, mas acima de tudo, porque o melhor livro é aquele que vocês podem escrever, recomenda-se que verifiquem, façam os devidos testes e escrevam aquilo que estão a ver. Porque aquilo que eu estou aqui a fazer é com base naquilo que eu investiguei. Também não fui ver a lado nenhum para estar aqui a transmitir. Tudo o que eu vos transmito é com base no que eu aprendo, é com base no que eu descubro, é com base maioritariamente no que eu investigo. Raramente eu faço uma leitura e da qual eu adquiro um conhecimento que me leva depois a partilhar essa informação. Não. A informação que eu partilho é a informação que eu por norma domino. Eu posso investigar tópicos que me levam depois a dar incentivo a gerar outputs, esses tópicos são inputs que geram outputs, ou seja, que geram uma investigação ainda mais aprofundada, porque no fundo é ao que eu me dedico, é aos testes, à investigação, para aqueles que são os modelos de gestão que eu depois coloco de facto na prática. Bem, basicamente este era um exemplo, mas havia mais, Luís, havia mais, e podíamos estar a falar aqui muito tempo, então que tal, por exemplo, eu falar agora aqui no ATR, Average True Range. Vamos ver o que é que o ATR nos diz, aqui para os mesmos indicadores. Vamos ver. Bem, o ATR gera-nos aqui uma situação que é a seguinte. Reparem, preço a descer e ATR a descer. Sabem porquê? Porque ATR, que é Average True Range, indicador de volatilidade, e sobre o qual existem imensos, mas imensos vídeos no meu canal, não representa somente susto, pânico. Realmente o início das descidas foi o início do impulso das subidas, mas depois tudo entrou na sua normalidade, porque ATR ou volatilidade é velocidade dos preços, Average True Range, movimento verdadeiro do preço, movimento médio do preço, ou seja, velocidade dos preços. Os preços, a partir do momento que caem com menos força aqui
do que caíram aqui, obviamente que a velocidade é inferior. Assim como que aqui os preços sobem e a ATR sobe, claro, porque é gerado pela ansiedade. A velocidade não está só relacionada com o medo ou com o pânico, mas também com a ansiedade. E se nós verificarmos aqui e começarmos aqui a estudar e a analisar com algum detalhe, nós vamos então aqui buscar e perceber que de facto nesta subida, repare-se que isto também subiu, ok? Nesta subida, este também subiu, ok? Vamos pôr assim, tudo isto também subiu, ok? Portanto, é muito importante ter presente que a ATR é a velocidade dos preços e então a grande verdade é que uma descida sem prumo, uma descida sem estar acentuada, tem menos volatilidade. Uma subida com muita ansiedade tem muita volatilidade. Assim como uma descida com pânico tem muita volatilidade e uma subida sem interesse tem pouca volatilidade. Como foi aqui? Pouca volatilidade. Ok? Bem, em relação a isto, era o que eu queria explicar e estes bens complementares não se complementam assim tanto neste período temporal. Vamos fazer um teste também aqui no gráfico de 15 minutos. No 15 minutos já se mostra mais aqui os nervos, a descida com a subida, a lateralização com a perda de volatilidade, depois novamente uma subida com volatilidade e novamente um período aqui de incerteza. E na verdade é que se pusermos no gráfico de 5 minutos é mais evidente que as descidas estão relacionadas com as subidas e as lateralidades com as descidas de volatilidade ou até as subidas com as descidas de volatilidade. Ok? Cá está descidas com subidas de volatilidade, descidas com subidas de volatilidade, ainda que nesta subida tenha existido também alguma. Portanto, mais uma vez a minha recomendação é que testem e novamente voltem a testar. Ok? Portanto, aquilo que nós estamos a falar é sobre os bens complementares que não se complementam assim tanto, para que passemos então à fase dos bens substitutos. E então, o que é que nós temos aqui na fase dos bens substitutos? Vamos falar, por exemplo, aqui de um bastante simples que é as médias móveis, ok? As médias móveis, vamos passar à fase dos bens substitutos para que os exploremos com mais algum detalhe. E então nas médias móveis é uma média que pode ser complementar, daí que eu trago porque ele tem uma semi-complementaridade, mas também tem algum efeito de substituição. Luís, como é que é isso? Há algum efeito de substituição? Bem, porque ele por um lado pode emitir sinais em que se repitam com os pivot point, e é disso que vamos ver, mas por outro lado eles têm um efeito complementar, quer dizer exatamente onde é que está a média do preço. Eu explico-me, então vamos lá, vamos pôr aqui SMA de Sample Moving Average, vamos usar a média móvel simples e não a média móvel exponencial. Sabem que eu por norma ponho a de 50, eu por norma ponho a de 30, assim é que é, para momentos com volatilidade ou já mais voláteis com 40 e com muita volatilidade ponho de 50. Mas aqui eu vou deixar o padrão de 30. E vou deixar o padrão de 30 porquê? Porque aquilo que nós vimos aqui, que é este movimento aqui, eu aqui tenho muito mais aproximado. E tenho mais aproximado porque eu quero que percebam o seguinte. Primeiro, os pontos pivô, que estão aqui a branco, que lhe vamos aqui dar agora um destaque grande a branco, os pontos pivô marcam uma fórmula da qual eu já expliquei, que não é mais do que a soma do preço mínimo, o preço mais alto, o preço de fecho. Essa soma toda dividida por 3 dá acesso ao ponto pivô. Vejam que aqui nestes casos, aqui em concreto, onde está o meu cursor, vejam aqui, coincidiu com a média móvel, mas maioritariamente não coincide com a média móvel. Então, para dizer que há uma informação que é complementar, que a média móvel nos transmite de qual é que é a média do preço sobre tudo aquilo que nós estamos aqui a ver a verde e a vermelho, que é as velas, já os pontos pivô dizem-nos referentes níveis que nos dão, inclusivamente, como sabemos, as projeções 1, 2 e 3 e os suportes 1, 2 e 3. Eu já falei sobre isto tudo e vocês já dominam, mas aquilo que eu quero aqui avaliar
é esta descida. E esta descida, eu estou a avaliá-la mais de perto, daí que aqui está mais volátil, porque o gráfico em relação aqui é como se estivesse aqui, ok? O que eu fiz foi isto, ok? E é isso que eu me quero agora aqui só focar, e então vamos lá pôr aqui este movimento, e este movimento está aqui. Muito bem. Então se este movimento diz-nos que está aqui, vamos lá ver o quê? O que é que aconteceu? Onde é que nós entramos e porquê é que nós entramos? Epá, antes de mais, nós tínhamos aqui estes mínimos, tínhamos aqui este mínimo, tínhamos aqui este mínimo e tínhamos aqui este mínimo. Vocês lembram-se de tudo isto? Posto isto e posteriormente a isso, há um mínimo que é superior a este e por isso já o pusemos a verde. Bem, tínhamos aqui este máximo, tínhamos aqui este máximo, tínhamos aqui este máximo, mas agora temos aqui este máximo que é praticamente ou quase paralelo a este. Bem, eu agora vou só tirar um bocado o protagonismo aqui aos pontos pivô, à parte branca dos pontos pivô, não quero gerar confusão. O que é que nos anunciou, vocês recordam-se por antecipado, esta fase descendente? Porque até aqui este preço era mínimo em relação a este, mas ainda não queria dizer nada, porque em momentos atrás isso também existiu e o preço continuou a subir. Não nesta história que estamos aqui a ver, mas no passado sim que o fez. Bem, foi este suporte aqui. É este suporte aqui. Bem, se nós verificarmos que houve um suporte que se perdeu ao longo do tempo, também começámos a querer perceber quando é que era superada sinais de uma resistência para alocarmos o nosso ponto de entrada. E esse nível foi aqui, foi mostrado. Foi aqui que esse nível foi mostrado. Cá está, não é? Pronto, então já podemos apagar as bolinhas, não nos vamos aqui agora confundir e vamos lá agora aqui ver. Onde é que marcou o nosso ponto de entrada? Foi precisamente aqui. Porquê? Historicamente, porquê? Bem, aqui vamos outra vez dar protagonismo às brancas e vamos mostrar, porque depois das brancas ascendentes temos uma, duas, três descendentes. Depois um novo pico, apenas uma recuperação, uma, duas, três ascendentes. E depois após outra recuperação, mais uma, duas. Ora bem, se antes eram três e aqui já só são duas, há uma perda de força. E depois há uma a recuperar e novamente duas a recuperar. Ou seja, se antes só havia uma a recuperar e agora houve duas, se antes havia três descendentes, nesta última fase houve só duas e depois nesta só houve uma que se repara que é ligeiramente inferior, daí que se gera esta bola verde que é este mínimo superior a este. E este é o sinal, mas nós confiamos logo? Não. Mas quando se verifica novamente uma ascendente, ou seja, pontos pivô sempre três descendentes, de repente só é um e volta a crescer logo a seguir, coisa que não tinha acontecido antes, é um sinal, não é? Então, de alguma maneira, os pontos pivô foi o que nos geraram a informação, porque essa foi a nossa rigor, a nossa disciplina, a nossa metodologia, foi com base neste é que construímos uma carteira e simulámos uma carteira de investimento de longo prazo, com mais de um ano. E a verdade é que é aqui que nós fazemos a marcação daquele que teria sido o posicionamento. Bem, é agora aqui que a média móvel se torna um bem substituto. Por isso vamos sair. Hoje dedicamos, e neste evento, a especial foco aos bens que são complementares sem utilidade para aquilo que foi aqui analisado, para se perceber e se dar aqui a ideia e a dica de como é que se deve levar em profundidade esta investigação, para se perceber que há coisas que são boas, mas que não funcionam apesar de ser boas. É como uma pessoa ser muito boa pessoa, ser um excelente ser humano, mas isso não representa ser um bom profissional para trabalhar na nossa empresa. Ser uma excelente pessoa que saiba sobre história ou sobre belas artes, mas isso não representa que seja um bom profissional para trabalhar na área financeira e na gestão dos capitais. Portanto, aquilo que nós estamos a ver com os bens, com os indicadores, é precisamente a mesma coisa. Posto isto, vamos passar à fase em que agora percebemos que o média móvel está aqui a ter uma utilidade redobrada, ou seja, que não é assim tão interessante para a metodologia que aqui foi introduzida, ainda que poderia ser para outras.
Porquê? Agora dir-me-iam assim, mas Luís, tens entrado por cima da média móvel? Terias ganho mais cedo porque terias entrado mais cedo, mas os sinais ainda não teriam sido os sinais que nós queríamos com aquela maior certeza, ok? Porque eu posso-vos mostrar montes de sinais para trás que caíram em falso. Portanto, focámos nos pontos pivô. O objetivo, quase de há um ano esta parte tem sido só pontos pivô, ok? E a verdade é que é este o objetivo, ou seja, aqui a média móvel não está a ter uma utilidade. Diz-nos o mesmo, reparem-se, quando o preço está por cima da média móvel, o mercado está ascendente, quando o preço está por cima dos pontos pivô, a média está descendente. Quando o preço está por baixo da média móvel, a média está, os preços, quando estão por baixo da média móvel, o mercado por norma está descendente. Quando os preços maioritariamente se encontram por baixo destes pontos pivô, o mercado também está descendente. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a ver é que se repete um fenómeno. O que nos levou ao ponto de entrada foi o ponto pivô, essa foi a nossa decisão e é isso que de facto aqui nos interessou. E então vamos dizer que esta média móvel está-se aqui a criar uma dualização, uma informação que é repetida para uma apenas decisão que se baseou e que se focou, digamos assim, nos pontos pivô e como podemos ver, ela então não seria necessária e neste caso era um bem substituto. Ok? Bem, era aquilo em que eu me queria focar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero voltar a ver-me já na próxima semana, porque a próxima semana vamos nos focar com especial objetivo e destaque apenas nos bens substitutos para percebermos os quais é que definitivamente não faziam falta, apesar de terem informações com alguma utilidade, mas onde, uma vez mais, poderá ser que os pontos pivô prevaleçam na informação que nós providenciamos e onde verificamos maior utilidade para o modelo aqui em causa. Bem-aja a todos, subscrevam o meu canal, coloquem like, encaminhem para os vossos contactos e cá vos espero na próxima semana.